boa noite. 17 de outubro de 2018, estamos começando o nosso 10º programa Vem Tomar um Vinho. Mande suas mensagens, faça sua pergunta aqui para nós, para a nossa convidada que já nós vamos apresentar, sempre no WhatsApp da rádio no 11 97313 6617. 11 97313 6617. Façam suas perguntas, participe do nosso programa. Venha tomar um vinho conosco. Boa noite, Graziela. Boa noite a todos. Bom, hoje estamos aqui, temos falar daqui a pouquinho, contar um pouquinho mais, e a gente vai entrar um pouquinho mais em detalhe com a Graziela. Quem é a Graziela, o que ela fez, quais são os projetos que ela tem trabalhado. E hoje também teremos na realidade, algo muito especial. A gente está trazendo um vinho, um Cabernet Franc, que a gente vai falar um pouquinho mais a partir do terceiro bloco. A gente também vai mudar um pouquinho a forma do programa hoje. E é um vinho que ainda vai ser lançado. Então eu tive a oportunidade de estar em Mendoza e recebi muito, de uma forma muito generosa da CEO da bodega, e ela me cedeu o vinho, um Cabernet Franc, para que a gente possa tomar aqui. A gente vai falar um pouquinho mais tarde sobre esse Cabernet Franc delicioso. Bom, apresentando um pouquinho a nossa convidada, Graziela Mantonelli. Ela é formada em nutrição faz tempo. Mestre também, e fez mestrado em nutrição. Fez INDAC também, começou a trabalhar dentro das artes e veio se profissionalizando com tudo isso. Posso dizer que eu conheci a Graziela no mundo do teatro. Exato. Então começamos como... Não fala quando. Não fala quando. Não vou falar data. Mas a gente começou fazendo... Nós trabalhávamos no backstage de uma peça de teatro da cultura inglesa. Exato. E de lá pra cá a gente veio, eu saí da área e a Graziela acabou tocando um pouquinho mais. A gente vai falar um pouquinho mais adiante. E ela também participou de um grupo, o Povo em Pé, e hoje, há pouco tempo na realidade, ela acabou entrando muito a fundo em um filme documentário, que a gente vai falar no segundo bloco, um pouquinho mais específico dele, onde ela... Demorou quanto tempo? Foram 3, 4 anos? Foram 4 anos. 4 anos para fazer. Poxa. Contando assim, desde da concepção até a finalização, foram 4 anos. Então, e aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa parte. É um filme que estreou em agosto e... Em agosto foi uma prévia. Eu vou explicar direitinho, já que é no segundo bloco. Eu explico melhor no segundo bloco. A gente vai entrando, deixa a coisa ir caminhando, mas fluindo, a gente então tá deixou caminhar bem. Conta um pouquinho sobre a Graziela. Quem é a Graziela? Ai, difícil essa pergunta, hein? A Graziela. Bom, outra coisa, natural de Indaiatuba. Todo mundo vai ver o meu sotaque, que eu não perdi, apesar de muito insistentemente as pessoas ficarem zoando comigo, tirando o maior sarro da minha cara. Melhorou assim. Melhorou? Melhorou assim, você perdeu Paulistano é metido, né? Acha que tábula rasa é o sotaque de paulistano. Não sacanagem. Não é. O nosso porta tem diferença. Não, eu já tô aqui já faz... Também não vou falar o tempo. Não, já faz 20 anos que eu moro em São Paulo. Mais de 20 anos que eu moro em São Paulo. Posso dizer que morei metade da minha vida em Indaiatuba e metade aqui. Já nem sei mais, né? Mas qual era a pergunta mesmo? Quem é a Graziela? Quem é a Graziela? Olha, eu acho que...
Eu acho que uma das coisas que acho que me define um pouco é a minha incapacidade de fazer uma coisa só. Eu sou muito inquieta. Sempre tô querendo fazer coisa. O universo anda me mandando para quieta, né? Eu quebrei um pé, depois eu quebrei o outro. Fiquei com os 2 pés quebrados. Falando assim, para quieta, Graziella. Mas mesmo assim, deu 3 dias lá com o pé quebrado. Já não aguentava mais, comecei a arrumar. Comecei a rasgar todos os papéis que há anos eu falava que ia rasgar. Ajudou lá em casa, pelo menos alguma coisa eu limpei lá na minha casa. Mas eu acho que é isso. Eu acho que é muito… às vezes eu vou fazendo as coisas e nem sei direito por que eu tô fazendo. Eu quero fazer aquilo, começo a fazer aquilo. Depois lá na frente eu percebo o quanto que aquilo fez sentido dentro da minha trajetória, assim, sabe? Como vão fechando os ciclos, assim, da vida, né? Então… Mas tem essa inquietude mesmo. Eu sou uma pessoa inquieta. Enfim. Sim, bom, eu posso dizer, desde que a gente se conheceu, sem dúvida, você sempre está fazendo alguma coisa, correndo. Eu lembro, como a gente falei, nós nos conhecemos no teatro e a Graziella, ela fazia faculdade na época. Fazia duas. Eu fazia artes plásticas e fazia nutrição. E ainda arranjou tempo para estagiar e fazia o teatro de final de semana. É uma loucura, né? É uma loucura. Ou seja, você não parava quieto. Tudo bem, a gente tinha também muito mais disposição em épocas mais antigas, mas sem sombra de dúvida a coisa vai caminhando. E conta um pouquinho, como foi essa mudança? Porque, assim, você acabou se encontrando dentro dessa parte de artes, né? Uma coisa mais… o que te deu esse start? Onde você acabou… Eu acho que… Justamente, eu vim de uma cidade, Indaiatuba, onde eu cresci, na minha época de adolescente, não tinha cinema. Tudo era pautado apenas pela televisão. E assim, para você ter uma ideia, eu ia para Campinas estudar. Porque os colégios em Indaiatuba, eles eram fracos. E daí a gente tinha essa condição, essa possibilidade. Então, 5h30 da manhã, pegava o busão, ia lá para Campinas, estudava num colégio que era considerado melhor. Porque o foco, assim, sempre foi muito a universidade, tem que entrar na universidade, essa coisa. Desde pequena, eu gostei de dança, gostei de mexer com artes. E a minha mãe sempre me incentivou. Mas o acesso lá na minha cidade era ridículo. Era tudo intermediado pela Rede Globo. E o pouco acesso que eu tive foi por um professor de história que trazia a gente para São Paulo. Às vezes para ver um teatro, para ver um cinema. E daí nunca passou pela minha cabeça que eu poderia ser um profissional da área de cultura. Porque isso é uma coisa assim… fora do mundo, no interior, entendeu? E daí, quando eu vim para São Paulo, o mundo se abriu. E eu me encontrei com as pessoas da cultura. A forma de pensar o mundo, sabe? A ideologia, esse lugar mais amoroso e liberto. Sim. Né? De aceitação, de aceitar o outro. Eu acho que eu sou uma pessoa melhor, não tenho dúvida que eu sou uma pessoa melhor por causa do teatro. Me ensinou empatia, me ensinou cuidado, me ensinou olhar para o outro, sabe? Isso, na realidade, no teatro você precisa muito. Você tem que olhar para quem está do teu lado, porque se você falhar, você acaba atrapalhando o seu companheiro, o seu parceiro. Você faz tudo. Principalmente falando da época de musical, quando você fez, que se você erra um passo, se você erra alguma coisa nessa questão de dança, você corre um grande risco de gerar um sério problema. Especialmente com o diretor, né? O diretor jogava sapato na nossa cabeça. Mas eu acho que é isso, assim. E daí… Enfim, eu não sou de largar as coisas pela metade, né? Apesar de eu sofrer lá fazendo a nutrição, eu adoro, gente, eu adoro comer, adoro cozinhar. A cozinha e a alimentação
faz parte da minha família italiana. Então, assim, primeiro assim, acabou aquele puta almoço de sábado, assim, então tá. Então o que vai ser a janta? É meio assim, sabe? Então, isso sempre foi muito parte da minha cultura. Mas eu era muito infeliz no meu curso de nutrição. E eu assim, a hora que me caiu a ficha de que eu poderia ser um profissional, ganhar a vida, ser um profissional da área de cultura, não que seja fácil, né? Eu acho que, assim, toneladas se liberou, assim. O peso, assim, sabe? Aquela frustração, aquela tristeza foram embora. Óbvio que vem outras frustrações, outras tristezas. Sim, estamos suscetíveis, né? Mas tudo é um processo mais complicado e é uma profissão mais complicada, dada a falta de incentivo que você tem. Ou seja, se você imaginar 4 anos desde o projeto de concepção, mas você vai falar um pouco mais de todo o trabalho que você teve para criar um filme, para fazer um documentário, para trazer, para trabalhar, e como você conseguiu fazer tudo isso daí, é algo muito árduo, né? Eu acho que falta a ideia aqui no nosso país, a gente precisa construir isso, que a cultura tá no nosso cotidiano. A forma com que você segura o seu garfo para comer faz parte da nossa cultura. A cultura, ela nos permeia. Ela possibilita dar voz e força para as pessoas. É a forma de expressão. O ser humano precisa se expressar. Não é à toa que a gente tenha as cavernas pintadas, entendeu? E a gente vem evoluindo. Então, eu acho, a gente está num momento que me dá profunda tristeza, assim. Porque as pessoas segmentam. Isso é válido, isso é não válido, isso vale, isso não vale. Eu acho que tem que ser tudo vale. Tudo que fizer, toda forma de expressão e tudo que é feito para a forma de comunicação e o crescimento do ser humano é válido, sabe? Eu acho que as formas com que se fomenta pode ser discutido, né? Eu acho, o problema é que a gente erra na discussão. Em vez de a gente discutir os formatos de incentivo e de fomento, a gente discute o que deve ser, o que não deve ser. O que deve ser feito, o que não deve ser feito. Aí... Então, se eu não gosto de música sertaneja, por que eu vou falar que a arte do outro é ruim? Ou, sabe, eu acho que a comunicação se dá em tantos níveis. Tem gente que aquela música comunica, tem gente que a outra música comunica. Sim, cada um tem a sua. E isto, aproveitando esse gancho, a gente vai fazer a nossa primeira pausa. Hoje, em comemoração ao Dia da Música Brasileira. Hoje nós vamos ter um set só de música brasileira. Só que o que a gente tenta trazer? A gente tenta mostrar diversidade de músicas e de tudo dentro do contexto onde você acaba levando sempre... O vinho vai te associar a um jazz, o vinho vai te associar a alguma coisa mais... não vou chamar de sofisticado, porque cada um tem um tipo de gosto e cada um tem alguma coisa sofisticada. Mas hoje a gente trouxe rock nacional antigo, dos anos 80. Anos 80, né? Então agora a gente começa... Não, Cazuza a gente não trouxe. A gente trouxe uma coisa mais pesada. Começamos tranquilinho, mas a gente vai para algumas coisas um pouquinho mais... Mexer um pouco com o momento. Então vai. Então a gente começa com Plebe Rude, até onde... Nossa senhora, agora eu pedi, até onde esperar. Estamos de volta com o programa Vem Tomar o Vinho, com Graziella Mantuanelli. Carlão, acho que nesse bloco a gente vai entrar um pouco mais a fundo no documentário. Exato. Eu acho que é uma bom item pra gente falar um pouquinho mais e entender um pouco como surgiu tudo isso e o trabalho que te deu, na realidade, para fazer todo esse projeto, né? Só antes, esqueci de uma coisa. Quem quiser acompanhar a gente ao vivo, tem através do site, né, da Rádio Geek, ou através do aplicativo.
www.radiogeekbr.com.br. Então, logo depois que a Clara nasceu em 2013. E ela nasceu um pouquinho antes da hora. Ela nasceu com 35 semanas. E os primeiros 6 meses foram punk rock, assim, num grau muito... E a hora que eu comecei a sair daquela coisa, porque assim, a coisa era tão hardcore, né? Falando de rock, né? Sim, pegando aí. Que eu não conseguia nem pensar em nada, né? A hora que eu comecei a respirar alguma coisa e comecei a entender o que estava acontecendo, eu fui percebendo dentro da minha história com a Clara. Eu falei assim, gente, eram coisas assim, aconteceu coisas tão banais que podia ter feito a minha história tão diferente. Desde assim, no hospital, ela nasceu e o jeito com que eu fui tratada e mal informada pela enfermagem. E é uma maternidade. Então a maternidade você vai parir o filho e teoricamente vai amamentar. Sim. E eu achava que botava no peito e mamava. Não achava que tinha milhões de coisas por trás disso aí, né? E assim, eu lembro que eu punha a Clara e doía. E eu falava assim pro Léo, mas tá doendo. Ele falou, então tira ela. Daí a enfermeira lá olhando. E ela falou assim, não tá mamando, né? Não tá mamando. Vamos dar fórmula. E eu assim, em vez dela me acalmar, me ajudar. Porque a Clara, apesar de ter sido, nasceu antes, ela tava sugando, ela tava com força. Ela tinha tudo pra mamar ali. E, enfim, e daí eu me envolvi num outro documentário sobre alimentação, que a gente aborda a alimentação assim do ponto de vista da cultura mesmo, tentando trazer assim as muitas nuances que está envolvido o comer, né? Sim. E fazendo esse filme eu falava assim pro Léo, Léo, mas tudo começa com a amamentação, é tudo ali. E eu tinha essa mistura assim, ao mesmo tempo de falar assim, poxa, por que ninguém me falou coisas tão simples? Não é que eu sou uma pessoa desinformada, eu fui em cursinho disso, eu tinha um médico bacana, super indicado, sabe? Não se falava nada. Ah, não, ninguém falava nada do puerpério, o que é o que depois nasce a criança, essa loucura hormonal, essa mistura depressiva de alegria e tristeza, né? E parecia um tabu. Eu falo assim, por que as pessoas não falam? Porque quando fala, facilita, você se prepara, você fortalece sua coluna e vai, né? Foi aí que daí eu falei assim... Daí a gente saiu de uma entrevista lá no Rio de Janeiro, no táxi. Eu falei assim, Léo, vamos fazer um documentário sobre aleitamento? Ele falou, vamos. Tá bom. Daí foi quase 1 ano para conseguir conceber o projeto, articular a equipe e tal. E também daí eu não facilitei, né? Eu resolvi acompanhar as mães. Eu não queria só o depoimento, eu queria ver a mulher ali. A evolução. A evolução e a dificuldade, porque eu acho assim, as pessoas vendo aquilo na tela, a realidade, elas assim, poxa, eu podia ter mesmo pegado um copo d'água pra minha mulher, né? Sabe assim? E então daí foram 8 meses gravando. Então assim, depois no final do primeiro ano, é óbvio que assim, a gente resolveu fazer um financiamento coletivo. E daí foi uma loucura fazer o financiamento coletivo. Foram 60 dias, assim, que a hora que acabou eu não tinha mais cabelo, de tanto que caía. A tensão que você tinha com a expectativa de gerar os recursos para que você pudesse financiar todo o teu filme. A gente não financiou o filme todo, né? A gente financiou parte do filme, o resto foi na raça. Mas assim, a gente levantou uma rede de mulheres que são incríveis e são e que acreditam. Assim, uma das coisas mais emocionantes para mim desse projeto é ter são 700 pessoas, são
99% mulheres. Que acreditaram na minha capacidade de gerar esse filme. E daí a gente levantou então a gente tinha dinheiro pra gravar. Então a gente passou 1 ano gravando. Porque a gente pegou desde os partos e a gente fez um corte até os 6 meses, que é o obrigatório, né? Porque a OMS diz que não é obrigatório. Mas é o... Mas A ele OMS recomenda um mínimo. mínimo. E é exclusivo de 6 meses, né? Ó a palavra, né? Então, a gente fez esse corte. Então, a gente gravou com 6 mulheres, entre os nascimentos. Foram 8 meses gravando, também com especialistas. E daí, foi assim, 1 ano e meio lidando com o material. Porque a gente tinha 200 horas de filme, para tirar um filme de 80 minutos. Sim. Então, assim, fizemos um corte. Não, outro corte, não. E daí, o final do ano passado, a gente mandou o filme para uma pessoa que me deu um feedback, assim, que me pegou no âmago, assim, né? Eu falei assim, gente, não é possível que esse tema, esse material potente que a gente tem, a pessoa fala que não tem nada de novidade aqui, assim. Eu sei que, assim, eu não tô sendo original, mas é algo potente. Não existe um filme que tenha acompanhado mulheres durante 6 meses pro desenrolar e contar o que é. Porque, assim… Vocês conviveram, na realidade, com elas? Convivemos. Porque não é aquela coisa… Fui, gravei, daqui a 2 meses eu volto pra ver como é que as coisas estão acontecendo. Depois mais… Não, e a gente formou relação e a gente tinha grupo de WhatsApp e às vezes no desespero as meninas escreviam pra mim e eu fui um pouco de suporte também pra elas. E eu tentando estar naquele lugar meio de documentarista tentando me isentar, mas ao mesmo tempo eu não conseguia me envolver. Eu me envolvi com todas. E sou extremamente grata a elas, porque elas abriram, assim, um dos momentos mais delicados que ela tem da vida delas, né? Que é o nascimento do primeiro filho. E… Pode perguntar. Não, eu ia fazer uma pergunta. Faz. Eu dei uma olhada no documentário e tudo mais. Eu vi que também você abordou bastante, assim, foram realidades diversas, né? Tipo, você não pegou 6, vamos dizer, 6 padrões diferentes de… eu queria retratar, assim, Missão Impossível, né? Eu queria retratar o Brasil. Sim, que aí né? Mistura geral. E daí a primeira coisa, eu só tinha dinheiro pra gravar em São Paulo. Tinha um monte de gente assim, eu tô não sei aonde, você grava aqui. Sabe, eu adoraria gravar, Sim. mas não tinha equipe, não tinha condição. O filme, assim, foi feito comigo, com o Leonardo Brant, assim, essa primeira fase, né, de gravações, era eu, Leonardo Brant e o André Albuquerque, que é o meu diretor de fotografia. Que eu lembro, assim, que a gente tava no maior sufoco, num dia numa reunião, e o André virou assim pra mim, Gra, o que a gente precisa mais pra fazer o filme? Tem você, o Léo e eu, vambora! Na máquina. E eu falei assim, vamos! E olha, a gente trabalhou, viu? Depois a gente, assim, tem a roteirista, depois foram entrando as pessoas, as outras. Mas assim, o filme aconteceu por conta dessa frase do André pra mim, assim, sabe? Eu agradeço ele sempre. E daí, eu fiz chamamentos online. E eu tive uma, assim, né? Cada um vive na sua bolha. Eu fiz um super exercício pra sair da bolha. Sair da bolha. São 2 forças, né? Uma, você precisa sair da sua bolha. E o outro precisa permitir que você entre na bolha dele, né? Então, é um jogo, assim. Eu acho que podia ter sido melhor. Eu não acho que a gente contempla tudo que a gente gostaria de contemplar. Mas foi o melhor que a gente pôde fazer. Então a gente tem gente da periferia, 2 que são da periferia, uma classe mais alta, com formação. Então uma mãe que é separada, um pai não tá junto. Você conseguiu, na realidade, da forma… das condições que na realidade você tinha, você conseguiu gerar
visões diferentes e de um padrão diferente, né? Uma das coisas que eu ouvi bastante, assim, que eu fiquei bem feliz das pessoas que já viram o filme nesse preview, né? Porque, assim, em agosto a gente fez A gente vai falar já. Ah. Não, termina só de falar, mas a gente vai falar do filme já. Não, porque em agosto a gente fez um preview, era isso que eu ia falar, né? Que era uma entrega para essas pessoas que financiaram. Foram 700 pessoas que deu, assim, desde R$20 até R$10 mil. Isso, e os R$20 foram tão importantes quanto os 10 mil. Sem dúvida. Sabe? E uma curiosidade, como é que funcionou essa vaquinha? Você tinha um site? A gente fez via benfeitoria. Tá. A gente fez via benfeitoria, que também foi super legal. Na última semana, sim, tava tendo uma crise política. Sabe naquela época que subiu um monte de gente em cima do Congresso? Era essa época que eu tava fazendo financiamento coletivo. Uau. Então não tinha muito outro assunto. É que nem fazer o financiamento coletivo agora. Mas o Benfeitoria é um site que é muito bacana, assim. Eles têm muito diálogo. E desde a taxa de colaboração, né? Que você dá que eles sugerem, né? A data de… Eles falam, se você não quiser dar nada, vocês não precisam dar nada. Mas saiba que a gente é sustentado por… Então tem uma coisa legal, assim, de você ter a consciência… Não é cobrado, mas você tem a consciência de que você tá trocando, né? Sim, uma troca. Então, o preview foi para essas 700 pessoas verem. A gente vai voltar para falar já sobre quando vai estrear o filme, o que a gente vai fazer. Temos mais 2 blocos. No próximo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa parte de harmonização. E agora vamos de Surfista Calhorda, Os Replicantes. Opa! Aturar, hein? Comerciais agora na linha. Nada a ver. Acesse radiogeek.com.br e baixe já o aplicativo. Alô, ouvintes da Rádio Geek. Pra você que gosta de uma música calma, de uma música clássica. Ah, para de coisa, vai, Giovanni. Vamos logo pro que interessa. Que o negócio aqui é muito rock and roll. Nós chegamos aqui com o Calabouço do Rock. O negócio aqui é muita pedrada, muita informação, conteúdo, curiosidades, estatísticas. Tudo que você precisa saber do seu artista favorito, você encontra aqui. Tudo sobre o mundo do rock and roll pra você toda sexta-feira, às 19 horas. Comigo, Giovanni Ventura. E comigo, Lucas Lima. Calabouço do Rock aqui na Rádio Geek. Oi. Vai de novo. Calabouço do Rock aqui na Rádio Geek. Apaixonados pelo que fazem. Agora ficou muito mais fácil para você interagir com os apresentadores da Rádio Geek. WhatsApp da Rádio Geek 11 97313 6617. Você pode mandar uma mensagem de texto ou mensagem de voz e participar ao vivo da nossa programação. 11 97313 6617. Anote e participe. Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Você já pensou em estudar cinema? A hora é agora. O Instituto de Cinema conta com mais de 100 cursos que cabem no seu bolso e na sua rotina. Aprenda sobre direção, fotografia, roteiro, edição e muito mais. Você ainda tem acesso a monitorias especializadas, equipamentos profissionais e produz 2 curtas-metragens prontos para concorrer em festivais. Saiba mais em institutodecinema.com.br. Tecnologia sempre foi sinônimo de velocidade, mas a gente acredita que é muito mais do que isso. Tecnologia é transformação, é integração. Mas você consegue enxergar o que toda evolução tecnológica tem em comum? Pessoas. São pessoas criando projetos que impactam vidas. A Impacta está há 30 anos preparando profissionais e empresas para serem parte ativa da mudança. Formamos pessoas que vão além. E você, já está fazendo parte dessa transformação? Impacta, tradição na transformação de pessoas e empresas. Quer ficar sempre atualizado e se informar sobre Xbox, PlayStation, mundo dos super-heróis e muito mais? Acesse europanet.com.br e venha fazer parte desses 31 anos com a Editora Europa. É isso aí, rapaziada! De volta na programação.
Voltando ao nosso programa Vem Tomar um Vinho aqui na Rádio Geek, a rádio dos apaixonados pelo que fazem. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso vinho e, como eu já falei, tivemos a honra de receber esse vinho até antecipadamente ao lançamento do próprio vinho, que vai acontecer no próximo mês. É um Cabernet Franc produzido pela bodega Solo Contigo. Ela fica em Tunuyán, em Mendoza. É uma bodega pequena, mas que tem uma boa produção. Eles produzem alguma coisa em torno de uns 400 mil garrafas a 500 mil garrafas ano. Eles têm alguns blends, têm algumas famílias e vêm trabalhando em cima dessas famílias. Tem toda uma estrutura, ela é uma bodega mais direcionada à arte. Os donos são canadenses e que fazem todo um trabalho, eles acabam trabalhando muito com arte e enveredaram dentro da arte juntamente com vinho. E eu tive a grande felicidade de conhecer a bodega quando eles estavam se preparando para a festa da primavera. Então eles estavam preparando toda a bodega, fazendo toda a ambientação para se prepararem, porque eles, no dia seguinte, eu fui numa sexta-feira, eles foram no sábado, eles estariam fazendo a festa da primavera para celebrar e trazer tudo. Infelizmente, esta época ainda é final de inverno, então todas as vinhas estavam desertas, assim. Sem nenhuma uva, nenhuma folha, não tinha nada, nem o que a gente pode falar da colheita tardia também já não existia mais. Mas é um lugar muito bacana, muito bonito, vale uma visita. A questão de arte, como eles trabalham, é bem interessante. E infelizmente, até o momento, os vinhos, para que o nosso ouvinte, para que as pessoas possam degustar esse vinho, ele ainda não é vendido no Brasil. Você só consegue fazer a solicitação através do e-mail, fazer a solicitação para eles acabam mandando para cá, mas obviamente uma quantidade pequena você acaba pagando muito mais caro, mas é um vinho de muito boa qualidade. Eu sei que eles estão trabalhando algumas empresas para que possam fazer e acho que em breve, se Deus quiser, a gente possa encontrar aqui nas nossas lojas e degustar esse bom vinho Solo Contigo. E agora o Lisot vai falar um pouquinho mais do Cabernet Franc. Só lembrando também, rapidinho, quem for procurar esse aí é da linha Affair, né? Isso, da linha Affair. Passa 9 meses em barrica. E falar um pouquinho da uva, né, que produz que esse vinho é feito. Ele é elaborado com a Cabernet Franc, que ela é originária da região de Bordeaux, ali no França, né? E ela não é tão conhecida, é uma uva que às vezes ela é utilizada para corte, para assemblagem, que é tipo, você mistura ela com Cabernet Sauvignon e Merlot, que é assim, normalmente inclusive é o corte bordolês, que é o conhecido corte de Bordeaux. Você também encontra bastante o Cabernet Franc, assim, que é um lugar que ele dá um pouco melhor do que a Cabernet Sauvignon em lugares um pouco mais frios. Então, por exemplo, no Vale do Loire, você pode procurar encontrar varietais dele, que é 100% Cabernet Franc. E ele também agora está no Novo Mundo, que inclusive, já experimentei e gostei muito dos Cabernet Francs do Uruguai, Chile, e agora a gente está com essa bela amostra aí para degustar hoje aí da Argentina. Especial isso, hein? Super provando especial. Um vinho que nem tem, viu? Ó. Você vê o chique, você... Adorei. Eu adorei o vinho. Ele realmente é muito gostoso. A gente não está acostumado a encontrar Cabernet Franc. Você vai procurar em supermercado, essas coisas. Você vai direto num Cabernet Sauvignon, você vai direto num Merlot, num Malbec. E dificilmente você vai encontrar um varietal direto do Cabernet Franc. E para mim foi uma grata surpresa. Foi mais surpresa ainda eles terem cedido para que a gente pudesse trazer e pudesse degustar e fizesse todo esse trabalho. E está sendo uma felicidade em provar novamente esse vinho, porque realmente ele ficou muito, muito marcado para mim. Uma coisa que também você sente um pouco, assim, que eu sinto nele, ele é um pouco mais... ele não é tão forte quanto o Cabernet Sauvignon. Apesar de ser da mesma família dos Cabernets, ele é um pouco mais suave, né? Tem um pouco menos de tanino e um pouco menos de acidez.
Perfeito. Ai, o tanino, bendito do tanino, né? Bendito do tanino. Outro dia eu dei mó gafe numa degustação de vinho. Porque era um vinho que, assim, pra mim era só tanino, assim. Não deu, sabe? Eu tomei o vinho, a língua passou assim no céu da boca, grudou. Aquela grudada. Grudou. Eu dei aquela careta e todo mundo, assim, sabe? Era um desses vinhos, assim, de não sei quantos R$1.000 a garrafa. Eu, tipo assim, não gostei. Eu acho que eu prefiro um de 35 do mercado, né? Vamos aproveitar esse gancho da Gra e vamos agora para o nosso momento harmonização com o nosso cobaia. Hoje temos só um cobaia aqui para nos ajudar a fazer o momento da harmonização. Pazoto! Diga! Vamos lá. Você que já fez o trabalho aqui da harmonização, você já provou o vinho, pegou aqui a nossa copa para fazer o processo de harmonização. Como foi? Primeiramente, assim, combina com a copa, harmoniza, não é nenhuma coisa destoa da outra. E harmoniza bem, acho que combina essa gordurinha que a copa solta, combina com a textura do vinho na boca. Isso é muito bom. Mas eu achei o vinho forte. Eu achei que, tipo, ele tem até o cheiro de álcool. Tipo, o que não é ruim, o que é a característica dele. Sim, a característica dele, exato. Eu não senti muito tanino e muita acidez, mas eu senti ele forte. Sim, eu acho que tem um álcool, né? Porque presente e também a barrica, né? Não sei se... Não, é um vinho que passa 9 meses na barrica de carvalho. Dizendo exatamente, para um varietal, ele está passando mais tempo do que o normal. Sim. Você acaba sempre falando ele passar em torno de 6 meses, entre 3 e 6 meses. E isso faz com que o vinho dure, ele consiga... o tempo útil de vida dele é por volta de 5 anos. Esse daqui a gente está falando que é alguma coisa em torno de 7,5 a 8. Então é um vinho novo, que ele pode durar um pouco mais de tempo, você pode guardar ele um pouco mais, evoluir, né? Ele vai evoluir um pouco mais. A gente está aproveitando essa oportunidade para... Ele é um Cabernet Franc 2017, então se a gente aguarda um pouco mais e consegue provar ele, vamos dizer, em uns 3 ou 4 anos, ele vai trazer muito mais os aromas e as peças. E eu tenho a grande oportunidade de ver daqui a pessoa que quando começou o programa, não sabia quase como fazer todo o processo de harmonização e está ali girando a sua taça, sentindo o aroma, os aromas, a presença do álcool. Eu tava reparando na cor dele, porque ele tem uma cor parece que mais forte a cor, quando você vira assim no branco, ele tem uma cor muito, muito presente do vinho mesmo. Tem. Os outros, a bordinha deles vai começando a ficar clara. Esse aí não, esse aí é do vinho pra já acaba. Mas ele não tem mas é o período dele, são os 9 meses muito de jovem. Isso significa que o vinho é jovem? Ele é jovem, ele ainda não tá no ápice dele, né? Ele ainda tá muito novo. Olha aí, ó. Ele chora bastante, olha eu gastando tudo, hein? Ele chora bastante. É o álcool. Eu sou uma ótima atriz quando se fala em degustação. Não, ótimo. Mas e aí, tá aprovado. Tá aprovado? Por mim tá aprovado. Isso aqui com uma carne deve ficar espetacular. Também entendo isso. Vai bem com um pato, vai bem com uma carne mais... um pouquinho mais forte mesmo. Sim. Realmente. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Bom, nesse bloco aqui a gente trabalhou mais essa parte da harmonização e falar um pouquinho. E no próximo bloco a gente volta falando com a Gra, falando do nosso... É nosso! do documentário. E já voltamos. Você está na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem, e vamos ouvir agora Cabeça Dinossauro. Rádio Geek, hein, meu? Voltamos da nossa música, de novo falando, a gente tenta mostrar que vinho vai com tudo, inclusive com rock mais pesado, alguma coisa que traga um pouco mais eu quero ver no o programa que você tocar um funkão aqui, se vai servir vinho num copo americano, se vai fazer jus ao gênero musical.
Tá, não, ok. Já tocamos mas só foi mais light. Você quer uma coisa mais pesada, nós vamos trazer mais pesado. Não tem problema. Não, eu não quero nada. Não, mas não seja por isso, não seja por isso. Essa é a questão. Por mim tocava jazz, mas vamos lá. Vamos lá, Gra. Diga, a gente tava aqui contando um monte de piada e daí a hora que entrou no ar todo mundo ficou sério, viu? Ó, delatei. Obrigada pela risada, valeu. Mas fala, qual o planejamento? Quando é que o documentário vai estrear mesmo? Então, a gente não tem uma data fechada ainda, porque no começo do ano a gente tava naquele momento assim, sem perspectiva nenhuma, e eu olhei assim, bem no olho do Leonardo Brandt, que é o meu parceiro no filme, na vida, em muitas coisas. Falei assim, a gente vai lançar esse filme, nem que seja no YouTube. Daí ele comprou a briga comigo. O Léo sempre compra as brigas comigo. Então é um parceirão do teu lado. Parceirão. Isso é bom. E daí ele falou, tá bom. E daí a gente montou um plano que caiu tudo por terra. E a gente conseguiu espaço pra fazer a entrega pras pessoas. E, era um mês antes dessa preview aí, eu não tinha o filme pronto. Assim. Coisas normais da vida. Daí, assim, a gente ia fazer esse lançamento, ia colocar. A gente fez uma parceria com uma plataforma que chama Videocamp, que eles têm um projeto que é fantástico de acesso a filmes, especialmente filmes que tenha um conteúdo que tenha uma intenção de provocar uma mudança, um questionamento. E essa plataforma chega assim no Brasil inteiro, né? Então você pode reunir 5 amigos e vocês passam o filme, depois preenchem algumas questões lá na plataforma e o filme roda. Então isso então a gente fechou essa parceria com a Videocamp. E daí assim, uma semana antes dessa preview, eu acho que porque tava todo mundo assim, nossa onda tava gigantesca, né? Porque imagina, muita gente falando. A gente começou a negociar com 2 distribuidoras de cinema e a gente fechou um contrato com uma distribuidora. Que beleza. Então a gente vai fazer um lançamento oficialzíssimo. Tá previsto pro ano que vem. Esse ano já não dá mais tempo. Mas a gente fechou com a Pagu Filmes. Então, ano que vem, teremos de peito aberto nos cinemas. Que legal. Se tudo der certo, em todo o Brasil. Todos os cinemas do Brasil. Muito bom. Que ótimo. E falando assim do filme, né? Eu queria só falar mais uma coisa, completar. Assim, a gente teve esse interlúdio do vinho. Mas o filme, ele começou como filme sobre amamentação. Mas, ao longo do processo, que foram 4 anos, né? Eu fui percebendo que a amamentação é quase um pano de fundo. É a história. Mas a amamentação revela muito a condição da mulher dentro da sociedade. Como ela é tratada, como ela é subjugada. A gente, assim, ao longo do processo, a gente ouviu muitas histórias que eu nem consegui colocar no filme. Mas falar sobre a amamentação é falar sobre a mulher. Falar sobre o lugar da mulher. Então, eu acho que mais do que tudo, o filme fala sobre isso. Então, aguardem, de peito aberto. Aguardem. E antes de estrear, estamos já te convidando para voltar. Sim. E pra gente fazer um novo bate-papo aqui, porque não deu tempo da gente falar quase nada. Sim, passou voando, né? Passou voando, a gente tem mais 3 minutinhos pra fechar. Ah, que pena! Então, infelizmente, a nossa 1 hora nunca dura. Então, passa muito rápido, aquela coisa que sempre acaba deixando um gostinho de quero mais, principalmente com um assunto super interessante. Eu acho que
Acabei de receber uma mensagenzinha aqui da Fê, falando parabéns. Obrigada, Fê. Que na realidade eu acho que é um trabalho que a gente ainda poucas vezes vê. Ainda existe muito essa coisa, muito desse tabu, essa coisa que você já falou logo no início do programa, e que são coisas que a gente tem que quebrar e devem ser discutidas. A gente deve discutir a questão de posicionamento, tirar um pouco de toda esse ranço e essa... não ranço, mas a situação rançosa, sabe? As pessoas discutem, mas você vê que sempre existe aquela coisa um pouco mais lá atrás. E identificar também uma sobrecarga, um excesso de exigência da mulher, um abandono, assim, por parte do Estado, da sociedade. Todo mundo quer que crie filho super bem, super educado, mas ninguém ajuda. Sim. Né? Então... Se vira aí. Faça daí bem. Faz o seu filho tem que ser funcional dentro da sociedade, mas você tem que fazer tudo sozinha. E tudo que você fizer, qualquer coisa que ele fizer errado é culpa sua, viu, mãe? Infelizmente, a gente ainda vive isso. Parabéns pela ideia, parabéns pro Léo, parabéns pro André. Acho que vocês três começaram com a ideia e depois de todo o grupo que veio assim, junto, tem muita gente que eu preciso agradecer, assim, que não teria saído o filme sem eles, assim, viu, Carlão? Tipo, Marília, minha companheira, assim, de rir e chorar junto, que fez, assim, nesse um mês aí antes, segurou a onda, o Ivan, que entrou no final do processo, o José Sampaio, a Iana, que é roteirista. Nossa, a Marina Padovan, que também entrou nos 45 do segundo tempo, que sem ela não teria sido nada. É uma galera, assim, tipo, não dá... O Dudu, que fez milagre com o som. Enfim, muita gente participando de tudo. E as 700 pessoas. É coletivo. É colaboraram. Foi um filme coletivo. Eu, por um acaso, dirigi, mas é coletivo. Parabéns. Muito legal. Obrigado mesmo pela presença, pela visita, por ter vindo tomar um vinho conosco. Liso, obrigado por mais um programa juntos. Obrigado você, Carlão. E semana que vem tem mais. Temos outra novidade. Não percam semana que vem. E você está na Rádio Geek. Apaixonados por vinhos e apaixonados pelo que fazem.